O projeto visa auxiliar jovens adultos que são atendidos pela ONG Generous Hearts a se prepararem para o mercado de trabalho. A equipe é o grupo 2 da disciplina de Interação Humano-Computador da pós-graduação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Os integrantes da equipe são Bruno, Maurício, Maísa e Rodrigo. O público-alvo são jovens e adultos de 14 a 29 anos, e a temática geral é o mercado de trabalho. O contexto visa atender jovens e adultos de 14 a 29 anos, no contexto da Generous Hearts. E, durante o semestre da disciplina, o objetivo é auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social a se prepararem para entrevistas de emprego, ajudando a inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Nós trazemos o projeto do robô Cris. O Cris é um robô bem sério, mas muito interessado em conhecer mais sobre as pessoas. Ele adora ouvir histórias, mas pode ficar um pouco entediado com pessoas muito prolixas. Seu objetivo é ajudar jovens e adultos a se prepararem para entrevistas, principalmente para o primeiro emprego. Além disso, ele também gosta de dar dicas e ajudar os candidatos a se acalmarem para esse momento importante. O nosso storyboard se inicia com o robô Cris se apresentando. Ele fala: "Olá, sou o Cris, estou aqui para ajudá-lo a conseguir um emprego. Escolha uma das opções." E ele então mostra a sua tela, onde tem 4 opções, sendo a primeira, Jovem Aprendiz, para pessoas menores de 18 anos, Comércio e Indústria, para pessoas maiores de 18 anos, e a quarta opção, Tutorial, onde a pessoa pode ver como vai funcionar toda a interação. Após selecionar a opção desejada, o robô vai dar início à interação. Então, ele começa fazendo a primeira pergunta: "Me fale sobre suas experiências." A pessoa inicia a resposta, conversando com o robô, explicando o que foi desejado, e enquanto isso ele vai reagindo, mudando a face, mudando as cores de sua roda. Ele muda a expressão facial à medida que a pessoa vai respondendo a pergunta. Ao finalizar, a pessoa fala: "Cris, próxima." E ele entende: "Ok, próxima pergunta." E passa para a segunda pergunta. E ele pergunta: "Como é a sua relação com o trabalho em equipe?" E o candidato inicia a resposta. Começa a falar sobre suas experiências e o robô muda sua expressão facial, faz movimentações de concordar com a cabeça e troca as cores da roda. Ao finalizar a resposta, a pessoa fala: "Cris, próxima." E ele entende e fala: "Ok, vamos para a última pergunta." E traz a terceira e última pergunta, que é: "Quem te inspira?" O candidato fica confuso. E aí, ele acha que a pergunta é difícil, então ele resolve pressionar o botão na cabeça do robô. E aí, o robô começa a explicar o que seria uma alternativa para se responder essa pergunta. E ele inicia: "Nessa pergunta, evite figuras históricas, famosas, celebridades e indivíduos inexpressivos." E aí ele fala: "Tente citar seus mentores, professores, pesquisadores e família, se eles forem relevantes para a indústria." O candidato entende, fala ok, e começa a responder a pergunta. Nesse contexto, a pessoa responde de forma prolixa, então ela se estende muito em sua resposta. Começa a balbuciar, começa a ficar um pouco confusa, a passar para tópicos que não são o que foi perguntado, e o robô começa a ficar um pouco impaciente, já que o robô Cris, ele não gosta muito de pessoas muito prolixas, então a cor da roda dele muda para uma cor amarela, ele começa a olhar para os lados, a ficar um pouco confuso, e a pessoa vai se estendendo na conversa, até que ele começa a ficar um pouco entediado. Então, ao final, ele passa e fala: "Essas foram as perguntas", e agradece a participação do candidato. Muito obrigado por participar. E como funcionará a ideia? O robô ele não irá capturar, ou seja, ele não vai ouvir as respostas do candidato. Ele apenas irá seguir um script pré-definido de perguntas e ajudar o candidato quando for solicitado. Cada treinamento com perguntas deve durar no máximo 40 minutos e cada pergunta terá um tempo específico para sua resposta. As perguntas que exigirem respostas mais rápidas, como você ficou sabendo da vaga, terão um tempo mais curto do que as perguntas mais longas, como por exemplo, me fale sobre a sua experiência profissional. Então é assim que funcionará o nosso robô Cris. Olá, eu sou o Cris e estou aqui para ajudá-lo a conseguir um emprego.
Escolha uma das opções de treinamento. Cris, iniciar simulação de entrevista. Você selecionou simulação de entrevista. Ela funciona assim. Eu faço perguntas e você me responde como se eu fosse um entrevistador. E você, um candidato à vaga de emprego. Após responder, diga: Cris, próxima pergunta. Se tiver dúvida e quiser pausar, aperte o botão em minha cabeça. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Cris, começar. Certo. Vamos começar. Por que você quer trabalhar nesta empresa? Bom, eu quero trabalhar nessa empresa porque desde pequeno eu pego ônibus e sempre fui muito bem atendido. Além disso, os ônibus sempre foram muito bem limpos. Estavam no horário quase sempre e muito organizados. Ah, e um amigo meu trabalhou aqui e disse que todos são legais. Cris, próxima. Como você se vê daqui a 5 anos? Pergunta massa essa. Bom, eu quero poder muito ajudar minha família, ter um trabalho que ajude a minha avó a comprar a sua casa. Deixa eu pensar melhor. Provavelmente um cargo administrativo como o do meu tio, que até comprou um carro. E sei lá, daqui a 5 anos vou estar formado e então eu vou ser útil para a empresa, ajudando na parte da gestão. Essas são algumas das visões que eu tenho para daqui a 5 anos. Cris, próxima. Ok, vamos para a última pergunta. O que você sabe sobre nossa empresa? Preciso de ajuda nessa pergunta. Tudo bem. Cris, dicas do especialista. Informe 1 ou 2 projetos atuais da empresa. Diga o que você gosta nesses projetos. Como a sua participação vai te ajudar a se desenvolver. Explique como você pretende ajudar a empresa. Como seus estudos podem ajudar a empresa a crescer. Diga os projetos que você pretende desenvolver. Mencione as habilidades que você precisa desenvolver. Diga como você pretende crescer dentro da empresa. Pesquise antes e fale sobre o passado da empresa. Fale sobre o momento atual dela. Diga o motivo pelo qual você está animado para fazer parte do futuro da empresa. Bom, eu sei que vocês atendem muitas pessoas aqui do bairro e lembro de alguns prêmios que vocês ofereceram. Ah, minha tia disse que vocês têm sedes em outras cidades. Então eu acredito que vocês têm um grande número de funcionários também. Que mais? Também vi que vocês apoiam ações sociais como o time de futebol que eu participo. Essas foram as perguntas. Muito obrigado por participar.